Bom dia, meus alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar início ao segundo bimestre, certo? Vamos dar início a novos conteúdos de língua portuguesa para esses próximos meses, ok? Espero que todos estejam muito animados e empolgados para darmos continuidade às nossas aulas nesse ano letivo de 2021, certo? Para iniciarmos o nosso conteúdo, ele se chamará Significação das Palavras. O nosso vocabulário, vocês sabem que na língua portuguesa, o nosso vocabulário é imenso, né? Vocês podem até ver, se pegarem um dicionário, o quão extenso ele é. O quão extenso é a quantidade de palavras existentes na língua portuguesa. Porém, muitas palavras, elas têm vários significados e vários sentidos diferentes de acordo com determinados contextos. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, né? Os diferentes sentidos que as palavras têm em determinados contextos e em determinadas situações. Por isso, nós vamos ver o que é hoje polissemia, o que é as palavras homônimas, as palavras sinônimas e as palavras antônimas. Então, observem estas frases que eu vou ditar aqui para vocês agora. Perdemos o ponto do ônibus. O ponto final da frase está faltando. Então, percebam que nessas duas frases eu utilizei a palavra ponto. Só que de sentidos diferentes uma da outra, né? A primeira, quando eu digo perdemos o ponto do ônibus, a gente está falando de um local, né? Onde se pega o ônibus para ir para algum lugar. E na segunda frase, quando eu falo de ponto final, eu falo daquele ponto, né, de pontuação da escrita de uma frase. Então, quando uma palavra tem mais de um significado, de acordo com os determinados contextos de cada frase, de cada situação, nós dizemos que essa palavra é polissêmica, ou seja, ocorreu polissemia. Polissemia é justamente a multiplicidade de sentidos que uma palavra pode ter. Por exemplo, o verbo perder. Preste atenção nessas duas frases, né? Perdemos muito tempo fazendo este trabalho de matemática. Muitos jovens se perderam na floresta ano passado. Então percebam que na primeira frase, esse perdemos, quer dizer aí que foi um tempo desperdiçado, né? Fazendo o trabalho de matemática. Já na segunda frase, esse verbo perder aí está no seu sentido realmente de se perder, de se desorientar em determinado local. Então, a polissemia é justamente isso. É a multiplicidade, é a variedade, vários significados que uma palavra pode ter em determinados contextos. E isso se chama polissemia. Ok? Já os homônimos, palavras homônimas, são aquelas palavras que podem ter a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, porém com pronúncias diferentes, né? Na hora da fala, a pronúncia pode ser diferente. Ou elas podem ter grafia diferente, né? Escrita diferente e a mesma pronúncia. Porém, diferente da polissemia, as palavras homônimas, elas sempre terão significados diferentes uma da outra. É o exemplo das palavras mal e mal. Mal com U e mal com L. Percebam que elas têm a mesma pronúncia, porém a escrita é diferente. E as duas têm significados diferentes. Mal com U é adjetivo, quer dizer, né, o contrário de bom. Mal com L é advérbio, a intensidade é o contrário de bem. Outro exemplo, por exemplo, é o verbo jogo. O verbo jogo, né, e o substantivo jogo. Percebam, ó, eu jogo futebol. Eu vou assistir ao jogo de futebol. Percebam que aí a palavra tem a mesma escrita, porém a pronúncia é diferente. Então, quando isso acontece, né, palavras que são escritas iguais, mas com pronúncias diferentes, palavras que são pronunciadas iguais, mas com escritas diferentes, né, ou escritas iguais e pronúncias diferentes, dizemos que essas palavras são homônimas. Porém, elas sempre terão significados diferentes um do outro.
certo? É o exemplo, por exemplo, as palavras acento com C e acento com SS. Né? Acento com C quer dizer que é o acento gráfico, né? Acento agudo, acento circunflexo. E o acento com SS é o acento de sentar, né? Um assento, uma cadeira, um sofá. Então são palavras homônimas. São escritas diferentes, mas têm pronúncias iguais, certo? Então, palavras homônimas é isso aí. Ok? Já falamos de polissemia, já falamos de palavras homônimas. Vamos falar de outras duas que eu falei no início do vídeo, que é as palavras que são sinônimas e antônimas. Isso é muito fácil, que vocês já devem ter visto desde os anos iniciais, né, sobre esse conteúdo. Vocês estão vendo aqui, do lado de vocês, uma nuvem de palavras, né? Vocês estão vendo aí casebre, habitação, moradia, né? Palácio, apartamento. Então, nessa nuvem de palavras, essas palavras são todas diferentes, mas que têm um significado em comum. Né? Vocês estão vendo aí que todas elas estão aí relacionadas à moradia, à casa, a um lugar para morar. Então, palavras diferentes, mas que têm um significado igual ou parecido, são chamadas de palavras sinônimas. Certo? Por exemplo, alegre, feliz. São palavras diferentes, mas que têm seus sentidos parecidos. Triste, desanimado, entusiasmado, empolgado. Então, palavras diferentes que têm sentidos parecidos ou iguais são chamadas de palavras sinônimas. São sinônimas. Têm sentidos semelhantes uns dos outros. Já os antônimos é uma coisa também bem fácil. Os antônimos são aquelas palavras que têm sentidos totalmente opostos, contrários um dos outros. Por exemplo, amor, ódio, alto, baixo, gordo, magro, branco, preto. Então, todas as palavras que têm sentido oposto são chamadas de antônimos. É bem fácil para diferenciar, né? Sinônimos são palavras diferentes, mas que têm sentidos semelhantes, significados semelhantes. Antônimos também são palavras diferentes, mas que têm sentidos totalmente opostos um ao outro. Ok? Então, esse foi nosso início de conteúdo para esse segundo bimestre, certo? Nós vamos debater ao longo do bimestre sobre esse conteúdo, vamos aprofundá-lo mais, mas recapitulando, basicamente é isso, certo? As palavras da língua portuguesa têm muitos sentidos muito variados. E por isso, às vezes, a gente desconhece o sentido uma da outra em determinados contextos. Por isso que a gente deve saber e aprender a significação uma da outra. Né? A polissemia é quando uma mesma palavra possui significados diferentes. Né? Os homônimos são palavras que são escritas ou pronunciadas de forma igual, mas que têm significados totalmente diferentes um do outro. Elas podem se escrever igual, mas pronunciar diferente. Elas podem ser pronunciadas igual, mas escrever diferente. E sempre tem um sentido, né, não igual ao outro. São palavras homônimas, mas elas sempre vão ter igual a alguma coisa. Seja na escrita, seja na pronúncia. Os sinônimos são palavras diferentes, mas que têm significados comuns, significados semelhantes. E os antônimos são também palavras diferentes, mas que têm significados opostos, contrários. Certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp e vamos decorrer com esse assunto ao longo do bimestre. Um cheiro e até a próxima. Tchau!